Beleza? Começando mais um Patercast. Aqui é Antônio Garcia. Aqui é Felipe Zapalá. Maravilha, a gente vai falar hoje sobre paternidade na arte e a gente vai comentar aquele filme de Christopher Nolan, Interestelar. Mas antes, Hum? Patercast, Hã? um movimento para resgatar a paternidade. Muito bom. É isso que nós faz. É isso aí. Eu fiz uma. Deixa eu pegar. Sem corte. Eu O peguei um quê? resumo do filme para quem não assistiu. Deixa Uhum. eu colocar aqui, eu vou ler rapidinho. Eu acho sempre legal ler um resumo para Quem não dar um assistiu? contexto. Uma galera não assistiu, sabia? É, né? É, não é Eu, eu, tanto. eu não conheci o filme. Pois é, Quando eu vi em 2014, eu falei, nossa. pois é. E é um filme conhecidão. Eu já tinha assistido há bastante tempo. E a nota dele do Do IMDb é alto, né? alta, 8.8. Não, é um filme animal. Bom, não, mas ele é bem produzido. Caraca, tem um monte de ator. É, não. Tem, Bom, na hora do nada aparece o Matt Damon. pois é, meu. Caraca, velho. Animal. Deixa eu ler aqui, ó. Interestelar é um filme de ficção científica dirigido por Christopher Nolan. A história se passa em um futuro onde a Terra enfrenta um colapso ambiental. Um grupo de astronautas é enviado em uma missão interestelar através de um buraco de minhoca próximo a Saturno para encontrar um novo lar para a humanidade. Eles exploram planetas em sistemas solares distantes, enfrentando desafios. Ah, isso tá de sacanagem. Tá errado, Luiz. Não, tava certo. Agora tá certo. Tá bom. Desculpa. Imagina. Eles exploram planetas em sistemas solares distantes, enfrentando desafios como dilatação do tempo e perigos naturais. O filme explora temas de amor, sacrifício e a busca pela sobrevivência da espécie. Com efeitos visuais impressionantes, Interestelar oferece uma jornada épica através do espaço em busca da salvação da humanidade. Inclusive, eles ganharam o Oscar de efeitos especiais, se eu não me engano. Na época, ela deve ser o Oscar de 2015. Nossa, não sabia. Tá. Para começar, deixa eu te falar, a gente estava conversando aqui. Eu sei que você tem as suas opiniões a respeito desse filme, mas todos Que- os filmes do Christopher Nolan, todos não, mas em geral, os filmes que a origem é dele, o Tenet é dele, tem um que chama Memento é dele, tem ideias, digamos, heterodoxas. Não Tá. são filmes óbvios, entendeu? São filmes que você fica confuso, Dá que... um exemplo, dá um outro filme dele pra eu tentar entender. Cara, eu assisti recentemente um filme chamado Tenet. Esse filme chamado Tenet Mas- tem um lance que nego volta do passado em função da entropia das coisas. Então, tipo assim, ele pega as coisas fingindo que ele tinha acabado de lançar a coisa. É uma loucura. Difícil de entender. Uhum. Aí tem já assistiu Origem com o DiCaprio? Ah, tá bom. Esse aí já dá pra definir a Doideira também. passada do negócio. Doideira. Mas é da hora, Uhum. entendeu? É sempre bem produzido e tal. Independente dessa loucura, o que é interessante do Interestelar? Olha um relato do Hans Zimmer. O Hans Zimmer é o cara que produz a música desse filme. E aí, num programa de televisão X que eu assisti, o Hans Zimmer estava dando uma entrevista sobre o processo criativo que ele tem com o Christopher Nolan quando ele vai fazer o som de algum filme do Nolan. Uhum. Ele falou que assim, o Nolan escreve uma história simples que não precisa ter nada a ver com o filme, mas que é o coração do filme. Então ele escreveu uma história para esse filme específico, uma história falando a respeito do papel do pai. Esse é o ponto crucial do filme desse Interestelar. Mandou para o Nolan faz uma pequena prévia do que vai ser o som para o filme, aí ele chama, o Nolan não, o Zimmer. Aí o Nolan vem com o Zimmer mostra e fala assim, beleza, agora vou fazer o filme, entendi, gostei da trilha e tal. Quer dizer, ele não escreve o filme até ter a música. Ele tem uma ideia do que vai ser o filme, Tá. mas ele sempre tem o coração do filme. Então esse filme, ele fala sobre viagem interestelar, buraco de minhoca, é, cara, dilatação do tempo, um monte de coisa. Mas o tema principal e mais simples dele é o relacionamento do Cooper, que é o Matthew McConaughey, com a filha e o filho. Então, por mais que também, assim, falar que eu entendi 100% do filme, óbvio que não.
Sei Hum. lá como é que funciona essa coisa de você vai no lugar e o tempo passa mais rápido aqui do que lá. Não, Eu não consigo entender. isso daí até você, sei lá, você entende que existe. Não, eu entendo racionalmente, mas eu É, não consigo entender que é possível isso, entendeu? tá. Porque para mim, É o meio tempo maluco passa, mesmo. meu. Você desceu de um planeta no outro, o teu relógio tá aqui. Aí quando você voltar, o teu relógio tá igual, não tá? Tá. Aí passou diferente o tempo pro outro. É doideira, é doideira. Beleza, não vou falar aqui, né? Não sou físico. Mas isso importa menos. O que importa mais é você entender a trama base que, cara, que pode ser comparada com a trama de Ulisses, pode ser comparada com a trama de qualquer um filme do Shakespeare, entendeu? Um livro do Shakespeare, ou tantos outros, que é o dilema do pai e os filhos. Uhum, Sob esse ponto de vista, o tá. que você achou do filme? Cara, olhando com essa ótica, pra mim foram dois dilemas o filme. Ah, O primeiro dilema é um pai com os filhos sem a mãe. tá. Que eu acho que a gente vê muito na sociedade a mãe sozinha, sem o pai, porque o pai foi embora. Sim, Normalmente o abandono da mãe ele é por causas trágicas, vamos falar assim. sim. Então você vê é, o papel do pai ali sem a mãe. Eu acho que isso já cria um dilema pra trama. Pelo menos uma situação nova, né? É uma situação Ah, diferente. O outro seria a diferença de como um pai trata uma filha e de como ele trata um filho. Olhando por esse aspecto assim, você vê muita diferença entre o tratamento dele com a filha e dele com o filho. Ele é muito próximo da filha, muito amoroso com a filha, e com o filho, como você falou mesmo agora há pouco, ele trata de igual para igual, né? mas daí eu acho que tem algumas. Além do fato de ser menino e menina, tem o Hum. fato de ela ser mais nova e ele ser mais velho. A diferença dos dois é um pouco, né? Ele tem o quê? Uns 17 e ela deve ter Deve uns. ser uns 3 anos. Tá. Igual. Igual a tua casa. Igual em casa. E além disso, tem uma Até porque outra. eu acho que eu sei porque que você gostou muito desse filme. Ah, caraca, eu me identifiquei muito. E Que- o meu cérebro ele é muito Ah, ingênuo, ele leva o negócio todo a sério, sabe? não, o spoiler, a gente tinha os filmes programados, do nada o Antônio manda mensagem. Interestelar. Vamos colocar esse filme aqui, é o melhor filme. Aí eu fui assistir, eu falei, caraca, e agora como eu falo pro Antônio que eu achei esquisito o filme? Ah, mas tudo bem, né? Quem Uma fala coisa. que a gente não discorda aí, estamos Não, discordando. discordo. Aí que tá. O. Um beijo pra Aninha, minha prima. Bom, mas o ponto aqui a menina, ela tem mais, além de ser menina e além de ser mais nova, eu acho que ela tem mais afinidade com o pai, Né? porque ela gosta mais dessas questões de física e ela é mais curiosa. E o menino, ele é mais simples. Tem até o ponto em que o pai gostaria que ele fosse um engenheiro, alguma coisa do gênero, e o menino quer ser fazendeiro. Você acha que isso já conecta com a ideia de que normalmente o filho é mais conectado com a mãe e a filha com o pai? Cara, existe algo na psicologia nesse sentido, mas não é sempre assim, não. Hum, Na verdade, eu, não, eu discordo um pouco disso. Eu acho que o homem e a mãe têm papéis, o pai e a mãe têm papéis diferentes que se aplicam aos filhos, independente de quem eles, de ser menino ou menina, entendeu? sim. É claro que ao longo do desenvolvimento, por exemplo, o complexo de Édipo só vai acontecer menino com mãe. E o Hum. complexo de Electra também só menina com pai. Mas no começo não. Explica os dois brevemente, só para quem não tiver. Cara, complexo de. Eu não sou psicólogo, né? Então também não sei direito. Mas vou aqui chutar, já que você perguntou, né? Meus filhos falam que eu nunca deixo de responder nada, por mais errado que esteja, né? Quando você virar O pai, você negócio vai é ver, a esse, é gente você ganha. falar com a maior baboseira, você falar com a maior certeza do mundo, né? Já era. Aí quando a gente vira pai, a gente ganha esse direito de Resposta. chutar, entendeu? Então vamos lá. O complexo de Édipo, até onde eu sei, está relacionado à conexão do filho com a mãe e que precisa ser interrompido pelo pai, que tem essa função de pai castrador. A gente já conversou alguma vez. Você falou disso já, mas. Electra, acho que é o contrário. Mas, cara, eu quero colocar 1000 ressalvas aqui. Eu não tenho certeza disso, entendeu? Eu nem pesquisei também para falar a respeito disso. Mas a gente pode, inclusive, falar sobre isso mais para frente, porque eu acho que é bem interessante. É, Mas deixa eu retomar um negócio aqui. Quando tem uma cena, eu queria falar sobre os personagens individualmente, que nem a gente fez com O Senhor dos Anéis.
Tá bom. passar pelos personagens. E eu queria também começar pelo sogro. Não quero começar pelo Cooper, que é o principal, porque a gente vai falar mais sobre ele. O sogro ele é pai, ele é sogro do Cooper, o sogro do Matthew McConaughey. Então, a filha dele faleceu e ele está vivendo na casa, eu não sei se a casa é do sogro ou se é do Cooper, mas ele está vivendo junto num ambiente em que ele não é o principal responsável, ele é um coadjuvante. E aí, nessa posição, dá para perceber que ele tem um papel um pouco de apoio, ele não tem um papel principal. Você notou isso, não? O que que você Sim. achou? Não, achei ele bem desconecto mesmo É, da trama e assim, meio que é, dá um, dá um suporte mesmo. Tanto que você vê em alguns pontos que ele se envolve muito pouco e quando se envolve ele ainda parece que não quer se envolver, né? é, Eu lembro de uma fala que ele, eu fui numa reunião, mas você, eu não sou o pai, tipo, alguma coisa assim. ele é um pouco ausente, né? É, E aí tem um ponto interessante que quando você não está na posição de liderança, é, você fica de alguma forma desconfortável. Mas também conecta com uma outra coisa. Você lembra que a gente comentou a respeito das fases do homem? tá. Que tem o rei e aí depois tem o sábio. Uhum, Naquele ponto fica bem caracterizado, porque o Cooper é o rei, ou seja, o cara que está tomando conta das coisas, que tem força de trabalho, os filhos são dele. E o Donald, que é o sogro, ele está na posição de sábio, ou seja, ele está na posição de aconselhar. E de fato, dá para ver que em alguns momentos eles sentam para conversar e o mais velho, que é o sogro, aconselha o Cooper. Então, aqui na prática, para gente, o que eu vivo isso na minha vida e eu aconselho homens em geral a viver se você tem o seu pai vivo ou se você tem um sogro, gente fina, que é o meu caso, o seu Jaime é maravilhoso, se aconselhe com eles, sabe? Converse, troque ideia, não perde essa oportunidade, sabe? Você com seu avô, não sim, perde essa oportunidade de estar junto, de perguntar, de entender, de expor situações de vida, porque eles sempre têm um conselho, é, minimamente pela experiência que eles têm, né? Não dá para passar essas oportunidades. com certeza. Isso é o sogro. Talvez até tenha outros aspectos para falar, mas eu queria passar agora. Não, mas Fala. interessante o que você falou sobre a questão do sábio, porque até esse ponto que eu falei que ele vai para uma função, ele não deixa de cumprir a função, só que ele cutuca o pai, porque ele sabe que o papel era do pai, e até não porque talvez ele não queria fazer, mas porque ele sabe que era importante o pai Sim, estar tendo aquele registro de experiência com os filhos, né? sim, Então isso mostra sabedoria. sim, concordo. Interessante. É. Deixa eu fazer um recap aqui da história, porque daí eu quero falar sobre o professor Brand, que é aquele que é o Michael Caine, que é o Hum, cara que é o que cuida de todo o experimento lá, sim. o pilantra. Ele, na história, tem essa casa que tem o Cooper com os dois filhos e o sogro, eles são fazendeiros, e a situação da terra é que tem umas nuvens de poeira que eles não estão conseguindo plantar mais muitas coisas. Então, acho que uma das últimas coisas é o milho, depois do milho eles vão plantar mais alguma outra coisa e não vai mais ter o que plantar. Então, é como se a terra estivesse ficando infértil. E aí aparece essa oportunidade de ir para uma viagem interestelar, onde eles vão buscar um novo lar para a humanidade, Hum, onde a humanidade iria morar. E aí o Cooper é recrutado para fazer isso. Quem lidera esse projeto é esse professor Brand, que é o Michael Caine, que é um ator bem antigão. E aí tem alguns aspectos interessantes. Esse professor Brand, ele manda não só o Cooper, mas ele manda a própria filha nessa viagem. tá. E aqui tem um alerta de spoiler. No final das contas, ele está mentindo. Então, a solução que ele está preparando, ele tem um plano A e um plano B. O plano A é encontrar o planeta. O plano B é retirar o máximo de pessoas possível da Terra nas instalações dele. Ele já sabe que o plano A não vai dar certo, mas ele fala que ele está trabalhando numa teoria para resolver o problema da gravidade
e ele nunca consegue resolver. Porque eles querem levar essas pessoas por um outro planeta e a gravidade lá ia ser o problema, é isso, né? Na verdade, o que ele quer fazer é, ele quer levar aquela estrutura gigante onde eles estão, quer fazer com que ela se transforme numa nave. Então, o problema da gravidade é que a Ah, gravidade entendi. não se aplicasse mais Ah, àquele tá. ponto, entendeu? Entendi. Foi o que eu entendi. É. Bom, mas qual que é o lance aqui? O primeiro projeto, é, o primeiro plano, não, o primeiro plano é entender o problema da gravidade e levar aquele negócio inteiro. O segundo plano é encontrar um lugar onde eles vão ficar, Hum, tá? O ponto é que ele, nessa equação que ele está preparando para resolver o problema da gravidade, ele já sabe que não tem solução. Então ele usa aquilo só para enviar os astronautas com alguma esperança de que eles vão conseguir ir depois. Mas é mentira. hum. Só que o cara manda a própria filha, velho. E aí, para mim, entra o dilema que eu acho difícil de entender Ah, é, porque tem a paternidade desse cara com a filha que tá lá exatamente. dentro, verdade. Ele envia a própria filha numa missão que não é que é suicida, mas é que é uma missão de abandono, porque eles vão encontrar algum lugar e a Terra vai perecer. Então, cara, aí eu me coloco, óbvio, né? É que não, eu não me identifiquei tanto, porque eu não tenho filha, assim, nessa idade, 30 anos e tal. Mas eu fico pensando, eu não teria coragem de enviar minha filha embora, entendeu? Eu não sei, eu acho difícil isso, né? Mais com base numa mentira. Uhum. E eles descobrem, dentro da nave, eles descobrem isso lá pra frente, muito depois, entendeu? Então, isso me incomodou. Eu não sei o que que você pensa disso. Sei lá, tem a humanidade, aí o que está na linha ali é você vai mandar sua filha para uma viagem e vai sacrificar todo o resto, sabe? É interessante, que eu acho que até na ótica, né, para você ver como as nossas experiências moldam a maneira como a gente vê as coisas. Uhum, Que a gente estava falando, né, da diferença de como você assistiu o filme sim, e a diferença como eu assisti o filme. sim. Eu assisti o filme e eu me incomodei com óticas, claro, eu vi muito o amor que ele tinha pela filha. Eu sempre tive essa coisa da filha mulher, sempre foi um desejo no meu coração sei lá, de ser pai de menina. Você foi, né? Eu Mais ou menos, com suas tive minhas irmãs. irmãs próximas, Aham. então isso para mim sempre mexeu muito no meu coração. Mas eu acho que eu fiquei muito mais incomodado com a maneira como é o relacionamento do pai Explica com isso aí, então. é, como eu vi o pai com o filho, me incomodou mais do que as outras óticas. Eu vi, óbvio, o amor que ele tinha pela filha, apreciei, falei, Uhum. isso aqui é legal, mas essa ótica do tratamento do do pai com o filho me incomodou, porque eu falei, caraca, né? Pra mim, como eu tenho a experiência da paterna, aquilo eu falei, "Ó, por mais que eles eram próximos, ao mesmo tempo eles não tinham uma proximidade, uma intimidade. E Certo. até o que fica claro que você falou, que ele se dava melhor com a filha do que com o filho, né? Eles tinham um pouco mais não é intimidade, Mas não é verdadeiro isso 100%, Felipe, é, porque a, a, o relacionamento que você tem com um garoto de 17 anos hum, não é o mesmo que você tem com um garoto de 10. tá, mudou o passo, né? E na verdade, a forma de carinho que você tem com um menino de 10, 11 anos, talvez possa ser equivalente com o carinho que você tem com uma menina de 15. Porque os homens, com o decorrer do tempo, eles vão parar de chamego um com o outro, entendeu? Ao passo que é, o pai com a filha e o filho com a mãe continuam carinhosos. Nossa, isso é interessante, porque eu vi muito nessa ótica, assim, da diferença do tratamento do homem e da mulher. Enquanto você acho que já viu mais com o coração do pai, né? É que Então, eu vejo que ainda não é normal, entendeu? sim. Porque assim, eu tenho um filho de 15. A gente não fica de cuti-cuti um com o outro, entendeu? Não é que não cabe mais. Sim. Mas se você olhar. Mas isso não é uma questão de pai e filho, é uma questão de homem. Porque se você olhar amigos homens, não fica um deitado no colo do outro, não anda de mão dada. Enquanto amigas meninas, sim. Uhum, Quer dizer, não estou erotizando nada, né? por favor. Não, sério, Sim. zero erotização. Meninos, vou falar de meninos É, homens, tem, hétero, tem uma distância. sim.
O caso, o normal, não o normal, o médio. Não vou pegar as extremidades. O homem hétero, com os seus amigos, ele mantém uma certa distância. Uhum, A menina hétero com as suas amigas é muito mais próximo. Então, as meninas que penteiam um cabelo do outro, da outra, que faz trança, deita no colo uma da outra, elas andam de mão dada, enquanto com os homens não acontece a mesma coisa. Isso se replica para dentro de casa no relacionamento do pai com o filho. Então, o que acontece, essa cena específica é o Cooper está indo embora porque ele vai embarcar nessa nave que vai fazer a viagem interestelar para encontrar um novo planeta. Tá bom. Ele vai deixar para trás a Murph, que é a filha mais nova dele, que deve ter uns quantos? 13 anos, 13. e o Tom, que é o filho, que deve ter uns 17, Uhum. por aí. A filha faz um escândalo e o filho fica só olhando. E quando ele está indo embora, ele pega o filho e fala assim: Cara, agora está na sua mão. E puxa o carro. E o menino não dá show, nada, ele entende que o pai tem que ir embora. Essa atitude dá a impressão que o pai tem menos intimidade com o filho. Eu não sei se é por aí, entendeu? Tô pegando a linha. É um lance mais de honra do tipo, cara, agora tá com você. Eu não preciso te agarrar e te beijar e falar que eu te amo, mas, cara, eu tô deixando a minha responsabilidade com você. É Uhum, muita coisa já, entendeu? sim. Eu converso com meu filho que, assim, ele tem um papel a exercer, eu tenho expectativas a respeito daquilo, e ele tem uma forma de agir que deve atender à necessidade do papel, entendeu? Então, com a transição de menino para homem, por exemplo, quando eles estão correndo, tem aquela cena que eles estão correndo atrás do drone. Nossa, ali é legal. É da hora aquela cena, porque o que ele faz? Bota o carro na mão do moleque e fala, leva daí, velho. E depois, na hora que para, ele deixa a menina também conduzir o drone naquele Mas você viu momento. a diferença? Muito legal. Isso O moleque eu tá fazendo peguei uma essa. coisa que tem perigo, Uhum. tá colocando todo mundo junto. O moleque tem que tomar decisão, senão eles vão cair no abismo. E a menina vai fazer a coisa legal. E isso despertou, essa cena despertou em mim uma coisa muito de como é importante o pai envolver os filhos em experiência. Ó, Ver ele passar a condução e ver ele ensinar pra ela ali, pegar o controle do negócio, você vê na feição dos dois, cara, o quanto isso foi importante pra eles, marcou a vida deles. Se a gente fosse falar de uma vida real, eles iam lembrar desse momento e sim. falar: Nossa, um dia meu pai jogou o carro no milho, deu na minha mão aqui. Cara, lá na fazenda a gente passou por uma coisa parecida, que era, tinha uma época que a gente tinha gado lá na fazenda e a gente estava passando por um inverno e eles, cara, frequentemente estouravam a cerca e iam para uma outra área que era bem extensa, onde tinha acabado de cortar o eucalipto. Hum, Então, era um espaço meio desolado, assim, sabe? Um monte de toco, madeira e tal, e o gado se espalhava por ali. E aí eu ia buscar o gado com o Toys e a Elisa. Então, a gente tinha uma divisão de tarefa. No começo, eu dirigia o carro, a Elisa ficava comigo e o Toys ia no meio tocar o gado a pé. Só que, meu, ficava tarde, ele andava no meio do nada, cara, a pé, com, sei lá, 14 anos, 13 anos. Meu, e eu falava, essa é a tua cara, entendeu? Eu não vou mandar sua irmã fazer isso, você que tem que fazer. Aí depois, eu fazia isso com ele e a Elisa dirigia a caminhonete. Meu, e ela dirigia, cara, com 10 anos. Ela ia andando devagarzinho, ela sabia o que tinha que fazer. E eu sentia que isso gerava neles, assim, um senso bom de responsabilidade. E eles lembram, o que para mim era um estresse ter que buscar aquele gado lá, eles lembram com nostalgia. Assim, era legal quando a gente tinha que ir buscar o gado. Eu falei assim, gente, como assim? Tinha que ir, dava um trabalhão, ficava andando no meio daquele monte de toco. E não, era legal, porque a gente ia junto e era uma aventura. Então, o que a gente, como pai, às vezes, é um bom ponto que você trouxe, cara, porque às vezes o pai e a mãe, eles estão querendo poupar os filhos de tudo, hum, e o que precisa é um risco calculado, entendeu? É você colocar os filhos, não precisa ser no fogo, 100%, porque não tá na época,
O dele eu acho que não foi muito calculado, não, porque na hora que chega perto do precipício, Pois é, pois mas é. eu acho que ele já deve ter tido uma experiência do menino dirigir, Não, o porque, menino já sabia dirigir, é, mas ele apostou, entendeu? E ele precisou. Então, assim, quando eu tava com eles lá, eu precisava da ajuda deles, eu não tinha mais ninguém, cara. Era eles para me ajudar. Não dava para levar a Paula lá no meio, entendeu? não era algo superficial, né? Não, Era realidade. era de Eu acho que verdade. essa é a diferença. Se você faz algo superficial, acho que não conecta tanto quanto. Cara, era muito louco, porque era uma coisa de verdade, eu precisava de verdade da ajuda deles. A gente tava lá no meio do nada, à noite, sabe? Uhum. Caraca, teve uma vez que a Elisa dirigiu o carro, eu precisei passar no meio de um matagal lá, meio perigoso, e ela ficou meio perdida, e aí ela tomou uma decisão sozinha, e eu falei, legal o que você fez. E dava bronca também quando eu fazia coisa errada. Eu falei, meu, vocês precisam ajudar, agora é hora de ajudar. E eles lembram com saudade disso. Ou seja, não adianta você deixar o seu filho numa redoma. É um erro. É um erro muito ruim. Não prepara, não ajuda, não gera memória. Bom, Muito bom. beleza. É. Agora, tem. Aí o que acontece? O Cooper, eu falei do negócio do professor que mandou a filha embora, você ignorou. Tudo bem. É verdade, é porque É a que gente não você tinha não muito, conecta, não né? conectou. Tudo bem. Eu achei muito estranho. Se bem que, por outro lado, ele manda na cabeça dele, ele tá mandando ela para que ela sobreviva, né? Cara, teve uma hora que eu cochilei no filme, pra ser sincero, É, imagina. que sabe quando você abre, o filme tá rolando, começou umas luzes, eu falei, nossa, será que eu tô sonhando ainda? Você assistiu cansado também, né? Assisti, hoje eu tava mais cansado. Era noite. Ele manda a filha para ela para que ela se salve, mas ele faz isso em prejuízo do resto das pessoas e com mentira. Eu não acho isso legal. É, Tem o que eu queria a sua opinião é o que você acha do cara que vai embora para salvar. Na cabeça do Cooper, o que está acontecendo? Ele está indo embora para salvar a humanidade e ele deixa para trás os filhos dele. eu fiquei na dúvida. Por que eu quero a sua opinião? Porque você hoje talvez esteja ainda mais conectado com o papel de filho do que com o papel de pai. Sim, sim, faz Como, sentido. como filho. Até pela minha ótica que eu trouxe, né? Exatamente. Eu fiquei na dúvida se ele realmente O quê? estava conectado com a jornada de salvar ou com a jornada de uma parada de hombridade de eu preciso dessa aventura. Hum. Eu fiquei nessa dúvida. Eu não tenho certeza se ele realmente estava tão fechado com a ideia de salvar o mundo. Aí que tá, Ou, cara. ou se ele estava precisando daquela adrenalina porque. Esse, para mim, esse é um ponto crucial, porque se você no papel de filho percebe isso, esse é o ponto. Porque eu tive pensando sobre isso, falei assim, caraca, em que momento eu me sacrifico pelos meus filhos, tal? Eu penso que você tem que fazer uma análise interna de qual que é a razão real que está fazendo aquela coisa. Motivação. Qual que é a motivação? Porque de fato ele estava excitado pela aventura. Ele é nítido que ele estava aguardando, né? Ele assim era um negócio, tanto que quando ele tá na escola com o filho, ele quer que o filho seja um engenheiro. Uhum. Ele não quer que o filho seja fazendeiro. Isso é um pouco de projeção paterna, sabe? Não, eu quero que você faça o que eu já não posso mais fazer. E ele projeta nele. Putz, cara. Essa sensação que você teve tirou um pouco do encanto pelo Cooper? Não. O que gerou em você na condição de filho? Vamos dizer que você é o Tom, você é o É. menininho lá, o Timothy Chalamet. Assim, o fato de duvidar se ele tava. Porque não era. Era nítido que não era patriotismo. Não sei, fiquei com essa sensação que não era patriotismo, sabe? Era um sentimento de aventura, realmente. Não, falando nesse ponto, me deixou indignado dele estar deixando, sim. Principalmente quando a menina. Ah, caraca. Nossa, essa parte é tocante, cara. Você vê a menina não quer. O pai tá ali, você já tá. Meu, é o último momento que você vai ter que ter o pai. E ela é extremamente magoada porque o pai tá indo embora. Tanto que não quero é, avançar, mas o final do filme, o arrependimento dele Nossa, é bate. bizarro. Aquela cena é muito boa, né? É muito forte. Você viu o desespero dele. Ele grita, ele vendo a cena, ele grita pra ele mesmo, não vai embora.
não deixa ele embora, não vai embora. Então eu falei, caramba, foi a tua decisão de fazer isso. E aí eu acho que, pra mim, deixou uma mensagem também, é do quanto as atitudes nossas como homens, é, tipo assim, marcam o resultado e a quantidade, eu vejo, né? A gente tá falando aqui de um podcast que restaura a paternidade, significa que a gente tá no momento que não tá tão bom. Hum. Então, a gente olhar a quantidade, não sei, me passa um filme pelas minhas experiências e vendo homens ao meu redor e até vendo a história em si, do é, quanto imagina o leito de morte, assim, ó, sabe? O arrependimento que deve dar nesses caras. Assim como ele sabia, porque na cabeça dele ali, cara, ele tinha morrido, né? Tanto que tem aquela mensagem que eles passam: quando você morre, você tá diante da morte, o que você vê são os teus filhos. Por isso que é um filme sobre filhos, entendeu? O dilema total do filme é: vale a pena, você deixaria a sua família para salvar o mundo? E mais ainda, que você vai deixar a sua família é uma certeza. Que você vai salvar o mundo, nem tanto. Mas aí eu faço uma outra pergunta: você deixaria os teus filhos por uma aventura? Não, isso não. Tá bom, mas aí tá misturado aventura com salvar o Salvar o mundo. mundo, É sei lá. porque, né, se você vai salvar o mundo, tem uma aventura junto, é um plus a mais. Mas no fim ele salvou, certo? Então, Ele na verdade, quem participou, ele ele participou, contribuiu. ele participou. Quem salvou de verdade foi a menina, né, que foi a filha dele. É isso. Mas aí que tá, cara. Tem um ponto muito legal do filme, que é aquela menina, a Brand, que é a Anne Hathaway, que tem que tomar uma decisão sobre em qual Ela é planeta, do Diabo Veste Prada, né? isso, tem que tomar uma decisão sobre qual planeta eles vão descer. E aí ela quer descer no planeta que ela tinha tido um caso com o cara, namorado dela, Hum. versus o outro planeta que era do Matt Damon. Aí eles tomam a decisão de descer no planeta do Matt Damon, que é pilantra e que quer acabar com eles, que ele tava mentindo. Mas daí Mas ela sabe disso, não? ela não sabe. Uhum. Mas aí o que ela, quando eles vão tomar decisão sobre qual país ir, sobre qual planeta ir, ele desmascara ela e fala: ó, você está tomando essa decisão porque você tem sentimentos pelo cara que está lá. E aí ela fala o seguinte: sim, mas a gente tem que entender que o melhor drive de decisão de todos é o amor. E isso é lançado no filme de uma forma até meio despretensiosa. Eu vi essa parte. Mas, cara, talvez seja uma pérola. Porque na tomada de decisão do Cooper de ir embora para um outro lugar, procurar a salvação de todo mundo, ele coloca a missão antes do amor que ele tem pelos próprios filhos. E eu, cara, assim, como regra geral, eu não sei se isso está certo. Assim, eu sei que é uma coisa, é um pouco difícil, mas eu tenho visto muita gente abrindo mão de convivência, abrindo mão, às vezes, de ter um padrão de vida mais baixo, e pagando um preço de ausência. Você está entendendo? Tô. Então, assim, eu quero dar para minha família o melhor padrão de vida, e aí então eu me mato de trabalhar. Cara, uma coisa é sobrevivência, eu quero dar para minha família dignidade. Beleza, cara, você se mata, tem que ficar ausente, fique ausente, paciência. Agora, tem um certo ponto que já não, você não precisa. É mais importante você estar perto e você estar presente do que você dar mais coisas, entendeu? Uhum. Até porque os seus filhos, eles não vão lembrar das coisas, porque eles se acostumam com as coisas, mas eles vão lembrar que você não estava lá. Então, esse é o dilema do filme. O meu filho falou: pai, o que que o senhor faria? Eu falei: eu não teria ido na viagem. Luísa, ele assistiu Assistiu isso? comigo. Ah. Ele assistiu comigo. Elisa também não? Não, a Lili não. Ele assistiu comigo. Depois eu assisti um outro E qual filme. foi a ótica dele? A ótica dele foi: não, você tem que ir salvar o mundo. Eu falei: não, eu ia ficar com a minha família. Ele falou: mas por quê? Eu falei: porque o mundo não é minha responsabilidade, mas a minha família é. Então, que leva a um ponto de você. Acho que a gente já falou isso, a respeito de você agir por princípio ou agir por circunstância, entendeu? Ali naquela situação, uma coisa é certa: a menina cresceu sem o pai.
cresceu assim, no final deu tudo certo, tudo deu. Mas uma vida inteira de dúvida, de angústia, de ressentimento e remorso foi vivida pela menina. Uhum, Até ela entender que o cara não estava sabendo que era uma mentira. Ela, para ela, o que aconteceu? Meu pai me abandonou. As crianças têm sentimentos muito simples. Meu pai me abandonou. uhum. Não tinha outro piloto, não tinha mais ninguém para fazer aquilo lá. Era só ele e a solução era só aquela. E aí o cara embarca nessa situação e larga os filhos para trás. Eu não sei se eu faria isso. Tinha que ser alguma coisa muito, muito mais forte, eu acho, do que o que aconteceu ali, entendeu? O que que você acha? Não, total. O que me pega o sentimento muito, você falou, né? Eu não faria. Até pensando, não sei, para mim ainda fica aquela questão da jornada ser salvar e a jornada ser a jornada, a aventura. Sim. Porque às vezes é simples, você faria pela aventura, pela jornada? Óbvio que não, mas a gente vê quantos homens fazendo abraçando jornada de traição, abraçando jornadas do próprio trabalho, né? Porque a traição ela ainda te leva embora de uma vez. Uhum. O trabalho ou estar ausente, o presente ausente, ele te leva, é, não sei, é pior ou igual, não sei, porque você tá ali, mas não tá ali, você não desenvolve o sentimento, né? Eu acho pior. É pior, né? Eu acho pior. Então, para mim, fica muito eu fico pensativo nesses dois pontos, assim, o quanto o homem ele precisa, é o coração selvagem, né? A gente precisa de uma aventura, né? Mas e aí, qual é a aventura? Qual que é o estilo de vida que o homem tem que ter para que ele permaneça com o coração selvagem, vamos falar? Porque ali é nítido que é um cara forte, você percebe que ele é forte, Uhum. tanto que é bem admirável você ver até a parte intelectual, né? Sim, Que quando ele entra na escola, ele protege rápido. Se fosse um sim, pai que não entendesse contexto sim. histórico de estudo, faria totalmente diferente do que ele fez. Ele protege os filhos com a parte intelectual. Só que você vê que, cara, o cara tá na fazenda. Do nada ele encosta uma caminhonete com um drone gigante não cabe pra ele aquilo que ele tá fazendo. Ele é muito forte, Sim, entendi. né? Ah, entendi. Mas Não é doido isso? não tinha reparado nesse Do ponto. nada o cara pega um míssil, vai pra escola, vai É, tipo assim, ele é parrudo, cara. Ele é um cara parrudo. E o estilo de vida dele não cabia com aquilo. Ele talvez por conta da mãe ter morrido, ele abriu mão de coisas por conta dos filhos e ali tem um pico de explosão que ele fala, eu vou tomar essa decisão aqui, vou viver aquela aventura que eu talvez fui castrado aqui de alguma forma por conta da minha condição. E ele joga a responsabilidade pro vô, pro filho e vai embora. Então, acho que isso é muito Felipe. Caraca. doido. É, punk, mas é um. Eu acho que assim, você tem a época de viver aventura e tem a época de você ser responsável pelo seu lar e envolver sua família na aventura. E encaixa pra mim, a gente tava falando das fases. A gente tava falando do rei e do sábio. Aham. Como que a gente. E antes do rei, Guerreiro, o guerreiro. Antes do guerreiro, o cowboy. cowboy. Beleza. Qual é a fase que o homem. Porque assim, eu acho que a aventura em si, ela vai tendo fases também. Tem Sim. a fase de você ir pra cima de tudo e resolver. Assim, na divisão lá que o John Eldredge fala o cowboy, ele quer aventura pela aventura. O guerreiro, ele já começa a colocar mais é, propósito nessa aventura, então ele defende alguma coisa, ele luta por alguém. Hum? E o rei, eles vão integrando, né? Então, o guerreiro integra a aventura com o propósito. O rei, ele já vai integrar tudo isso e ele vai governar. Ou seja, existe uma aventura? Existe, mas é uma aventura maior, entendeu? Ele governa a aventura. Exato. Então, assim, a aventura de um menino é sair por aí é o típico cavaleiro. É o que fala cowboy, mas poderia ser um cavaleiro do João de Ferro. Achei que Que você ele, tava redonda. mas também é o que busca aventuras, entendeu? Sim. Davi tem uma fase assim também. Ele busca aventura pela aventura. Não tem um propósito. Às vezes até alguma coisa errada, mas é aventura. São aquelas gangues de moleque, entendeu? Vai buscar aventura.
Quando você se transforma guerreiro, você já está disposto a participar de um exército, a ter disciplina, a se sacrificar, porque você quer eh, participar de um propósito maior, entendeu? Quando você vira rei, você quer a sua aventura está em melhorar a vida dos outros, em fazer com que a sua cidade prospere. Então, você integrou. O rei é o cara que governa o guerreiro, entendeu? O guerreiro governa o cowboy. Você vai integrando aquilo para dentro da sua personalidade e agregando responsabilidade. É normal isso acontecer. O que não é normal é um cara com uma idade mais avançada, que já tem filho, querer dar uma de cowboy. Não dá, porque Porque não viveu essa fase, ou talvez. porque não viveu, ou porque nunca saiu dela, entendeu? Ou porque não teve a transição, né? Exato, porque às vezes o cara fica na mesma. E acontece muito. O cara fica lá, entendeu? Para sempre. Só que em algum momento você tem que agregar a família. Você tem que começar a cuidar de mais coisa. Então, quando você, sob a ótica de filho, fala para mim, cara, eu senti que ele queria aventura, o que bateu em você como filho é: ah, agora é a minha vez de ter aventura e é a sua vez de governar e e cuidar. Não adianta você, como filho, que eu acho que tem a ver com a sua vida, como assim? Você sai para aventura e você me deixa para governar? Uhum. Caraca, É verdade, que porque inversão de papel é essa? sim. O normal é que meus irmãos ouvirem, eles vão lembrar. Meu pai era assim, vai lá, meu, eu pago uma viagem para você, eu proporciono coisas para você, você vai para um acampamento, você faz esporte, você um monte de coisa e fica tranquilo que eu tô aqui, cara. Não é hora de gastar comigo, é hora de gastar com vocês, entendeu? Isso deixava a gente, cara, eu tava fazendo a minutagem de um episódio, acho que foi o dos amigos, que eu contei sobre aquela vez que minha mãe estava doente, que insistiu para que eu fosse viajar, que eu tomei um pileque, chorei e tal. Então, cara, mesmo no papel de mãe, o que que ela entendeu ali? Falou, ó, eu tô aqui, eu tô doente, você é um rapaz de 20 e poucos anos, não é hora de você ficar cuidando de mim. É hora de você viver a aventura. Então vai, filho. Eu fiquei mal, que ela estava doente e tal, mas na cabeça dela tinha a ordem correta que é, eu não posso colocar sobre os ombros de um menino de 20 anos a responsabilidade de cuidar de uma mãe que está idosa. Não, vai viver sua vida, entendeu? Assim, a inversão de o pai e viver a aventura e deixar os filhos para ser responsável é absurda e deixa, talvez, nos filhos um peso, mas também um pouco da sensação de quando vai chegar a minha vez, entendeu? Cara. É bem pesado, cara. Hoje eu penso assim, meu filho vive a aventura, se possível eu vivo junto com ele, mas a prioridade é dele, entendeu? Uhum. A minha emoção eu seguro. Eu já vivi. Outro dia a gente estava falando sobre ir no cinema e ele assistiu aquele Oppenheimer e ele falou, pai, você tem que assistir tal. Eu falei, não, vou esperar sair no Netflix, alguma coisa assim. Ele, não, pai, você tem que ir. Eu falei, não, filho, tá tudo bem. Eu não preciso dessa emoção. Não, eu me sinto mal indo no cinema sozinho, comendo pipoca. Caraca, eu sozinho? Que papo é esse? Entendeu? Eu faço isso com a minha família. Eles estão nessa fase. E eu já passei, cara. E eu vivi, entendeu? Tô tranquilo. Agora eu tô pronto para governar. Tô pronto na próxima fase para aconselhar. Não preciso mais da aventura, entendeu? Lógico que é legal você ter projetos interessantes e projetos desafiadores. Claro que é legal, mas já não é mais aventura pela aventura, tem que ter propósito. E o maior propósito de todos é ver meus filhos e minha família crescer, ver minha esposa feliz, entendeu? É prioridade, né? É, eu preciso tirar propósito disso, tirar visão disso, caso contrário, a gente cai onde está hoje, que você falou muito bem. A gente tem um podcast para resgatar a paternidade porque ela precisa ser resgatada, entendeu? Uhum. E ela precisa ser resgatada porque os homens não estão nos lugares onde eles deveriam estar, É, segurando a onda, entendeu? sim, muito bom. Falei bastante, né? Nossa, Como eu sempre. fiquei bem tocado com uma parte da tua mãe, de ter sensibilidade, né? De no momento, do momento que ela não estava bem, dela conseguir ter essa ótica, né? De claridade, claridade, assim, de tipo, vai, não vai, faz isso daqui, porque se ela não faz isso, ela gera disfunção ali em você. Você ia passar um período Sim.
E tem uma disfunção que está... Desculpa te cortar, mas... Não, mas é E é isso. uma disfunção que está acontecendo muito, que é filhos cuidando dos pais. Em que sentido? No sentido mais novo, é o filho é a pessoa mais responsável da casa com 20 anos, com 25 anos, com 18 anos, às vezes com 15 anos. O filho segura a bronca de tudo. O filho que aconselha o pai, o filho aconselha a mãe. Não, tá errado. Não é hora, entendeu? Uhum. Ele não tem que carregar esse peso. Isso gera uma disfunção mais pra frente. E eu lembro perfeitamente, cara. Minha mãe, acho que estava no 9 de julho, deitada no quarto de hospital, meu, do jeitinho dela lá, com aquelas roupinhas de hospital, e falando pra mim, dura, você tem que ir. Não, mãe, não, ela me deu bronca. Não, você vai. Tipo, ela me deu uma ordem pro meu bem, e eu não estava entendendo, e fui. Enquanto hoje você vê muitas mães e pais segurando os filhos para cuidar deles. Não, cara, pelo amor de Deus. Sabe? Não tá. Se você for, sei lá, 50 anos de idade, 60 anos de idade, que você cuida dos seus pais, lógico, tá certo, eles já estão super idosos e tal. Agora, pais em idade adulta, normal, segurando os filhos pela responsabilidade que eles têm que agir para segurar a onda da família, eu acho um erro enorme, cara. Enorme. Larga seus filhos, entendeu? Deixa eles viverem, porque tem tempo para viver as coisas, né? É isso. Caraca, a gente Importante. começa e quando vejo acabou o tempo nosso. Muito bom. Tem mais alguma coisa que você ia falar? Não, era assim, só uma última coisa que Hum, eu fiquei muito tocado também com esse filme, com a menina, quando ela cresce e, a primeira vez que ela manda uma mensagem pro pai é quando ela tá com a idade dele. Não sei se você reparou. bem bizarro isso aí, né? Que ali já buga a cabeça, né? Tipo, ele, com a idade dela, e ela já. Isso, para ele passou pouquíssimo tempo, para ela passaram acho que 26, quase 30 anos. Uhum. E aí ele tá vendo aquela mensagem da menina magoada, porque foi abandonada pelo pai. E o cérebro da gente é engraçado, porque ele ignora todos os fatos e viagem, não sei o que lá, ele vê a coisa crua. E a coisa crua que aparece ali e que me fez muito mal é ver uma menina que que idolatrava o pai, que amava o pai, que tinha um relacionamento tão maravilhoso e que por decisão do pai, porque a decisão dele, por decisão dele, ela fica sem o pai por 30 anos, cara. Mas ela tá guardando aquela promessa dele. E quando ela bate na idade dele, ela fala: Cara, você nunca voltou. Isso é muito forte, cara. É muito forte, assim. Pra mim, bateu total, porque é a mesma idade da Elisa, né? Então, imagina se eu não fiquei mal. É irado porque no final, quando ela tá. Ela deve ter o quê? Uns 90. Ele volta com a mesma idade. Pois Ela é. com 90, ele entra no quarto cheio de parente, que é parente dele. Eu achei até que ia rolar uma conexão entre os parentes ali. O parente nem ligou pra ele, devia estar tudo bravo com ele, né? Tipo, você deixou. É, Mas ela fala, eu sabia que você ia voltar, porque pá, que... ela até tem um. Porque, tipo, como se fosse meu pai me prometeu isso. Nessa hora, Nossa, não vontade de chorar até agora. Porque meu pai me prometeu. Você vê o poder que tem, você vai ser pai. O poder que o dá do que a gente fala. A Elisa às vezes fala pra mim assim: Você prometeu. Isso é forte, cara. Sabe por quê? Porque quando a criança ela olha para o pai, é a primeira conexão que ela tem com Deus. Ela olha, ela não tem o nível de abstração necessário para entender quem é Deus. Então ela olha o Deus no pai. E a qualidade da conexão tanto menino quanto menina com o pai vai permitir que na vida adulta ou da adolescente para o adulto ela tenha uma conexão com Deus. Se desde o início é um pai ausente, é um Deus ausente. Se é um pai que não dá atenção, Deus não dá atenção. Se é um pai que mente, Deus mente. Por que eu vou confiar? Se aquele meu protótipo de Deus, que era meu pai, mentiu para mim, quando eu descobri que existe um pai celestial, o que ele vai fazer? O pai celestial vai mimetizar o que o meu pai terreno fez. Então, a conexão que você gera com o seu filho vai proporcionar para que ele tenha uma vida saudável com Deus quando ele estiver adulto. que doideira. Por isso que a gente vê tanta gente, cara, tendo que consertar.
Falei assim, você não confia em Deus? Não. Por Ou quê? você não acredita em Deus, Não tá? acredito? Não. Por quê? Nem meu pai. Uhum, Não, mas outras assim, por que que você não faz uma oração e pede ajuda para Deus? Eu falei assim, Deus não tem tempo para mim. Pô, mas de uhum. onde você tirou isso? Nossa, eu já ouvi assim. Você já ouviu isso? Uhum, De onde você tirou que Deus não tem tempo para você? Não está escrito na Bíblia, não tem em lugar nenhum. sim. Porque meu pai não tinha. Punk. Esse negócio de promessa, você falou agora, pegou uma raiz aqui também. Eu lembrei que durante o período de divórcio dos meus pais, o pós-divórcio, tinha aquela coisa de que era novidade para todo mundo, separou, fica todo mundo com o dedo ali para tentar manter a situação, esforço da mãe de um lado, esforço de um pai do outro, e eu lembro que meu pai fazia muita promessa, e uma delas era, tipo, passo aí para te ver, passo aí para te pegar, vamos no cinema, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E eu lembro como se fosse um filme, assim, ó. A gente morava numa casa e eu ficava no portão esperando meu pai, assim, na garagem. E durante várias promessas ele não vinha. Sério, mano. Nossa, eu ficava ali. E eu acho que isso cortava o coração da minha mãe de um jeito. E assim, eu voltava pra dentro, ficava. Eu lembro desse processo de ficar mal, até que foi uma série de promessas que não foram cumpridas que eu tomei a decisão, assim, foram, sei lá, dos 7 até os meus 12, 13 anos, Caraca. no ponto de tipo assim, beleza, eu já entendi que eu não tenho isso e eu não quero mais tá próximo porque me machuca, né? Então você vê que o peso de uma palavra, o peso de uma promessa, o peso de uma presença, né, cara? É, O quanto influencia a gente de uma forma muito forte, assim. é. Bom, Eu você vejo, que. Bom, fala. não, eu vejo que as inseguranças, né, que a gente vai lidando com, tem essa raiz Sim. do que a gente foi formado com os nossos pais, né, em relacionamento. Então, E isso é, assim, o, o tanto de presente que o pai dá, o tanto de qualidade de vida que o pai dá, isso é importante, mas não é o que marca a criança. O que marca a criança são essas coisas muito mais emocionais. Cumprir promessa, falar a verdade, é, honrar, dar importância, ouvir. Cara, isso tudo é de graça. nossa, Isso tudo, isso é, é verdade. isso tudo é de graça, né, cara? Fica aí É isso. um alerta para os pais. Bom, beleza. Fechou. Fechou, muito bom. Muito bom, Por gente. favor, se tiver comentários a respeito do filme, é um filme muito complexo, manda pra gente, a gente responde com putz, todo prazer, né? Uhum. Muito legal. E também comentários e dúvidas em geral, estamos à disposição. Valeu, gente. Valeu, gente. Até a próxima.